E aí, você tem buscado relação com Deus? Como é que está aí o seu relacionamento com Deus? Você sabe que muitas igrejas falam sobre isso, muitos pregadores falam que nós devemos ter relacionamento com Deus, devemos buscar relação com Ele, e não estão errados quem prega isso, as igrejas que anunciam isso, porque de fato nós, se cremos em Deus, se somos cristãos, nós precisamos nos relacionar com Deus. Mas o que é que nós estamos falando quando fazemos essa afirmativa? Muitas vezes as igrejas, até algumas com boas intenções, pensam que relacionamento com Deus é decorar algum texto bíblico ou decorar as doutrinas daquela denominação e procurar obedecê-las. É não faltar culto nenhum da igreja, seja o dia que for, o horário que for, estar em todas as programações, claro, ter uma vida moral bastante elevada, etc. E também ser uma pessoa que obedeça a cartilha de uma tradição religiosa. Mas a gente tem como pensar sobre essa temática de relação com Deus de uma maneira muito mais aprofundada do que isso. De uma maneira muito mais séria, consistente, aprofundada e que nos trará ensinamentos muito mais essenciais para a nossa vida do que essa definição que muitos têm, infelizmente. E hoje eu vou recorrer a um grande teólogo suíço que viveu no século XX, não foi Karl Barth, eu sei que você pensou nele, mas não foi Karl Barth, foi o teólogo Emil Brunner. Eu tenho um perfil teológico sobre o Emil Brunner aqui no canal. Aliás, eu vou lhe deixar aqui o card para você depois acompanhar, vale muito a pena, com certeza. Como também eu já fiz uso de alguns conceitos de Karl Barth, Paul Tillich, para a gente refletir sobre outras questões importantes. Mas o Emil Brunner, de uma maneira muito feliz, muito séria e muito profunda também, ele pensou nas relações entre pessoas e fez uma diferenciação entre os tipos de relacionamento. Segundo Emil Brunner, tem o relacionamento eu-tu e o relacionamento eu-isso. E é bastante interessante a gente pensar sobre isso. Bom, o Emil Brunner é considerado teólogo da crise, né? Foi ele que deu o nome no contraste entre a santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Ele chamou isso de teologia da crise, porque uma crise essencial estava estabelecida ali e essa crise ela só podia ser superada por causa da graça divina através de Jesus que liberta o ser humano dessa encruzilhada, dessa crise suprema. E é claro, quando você ouve falar de eu, tu, você já está imaginando, e corretamente, se assim o for, que eu é uma pessoa e tu é uma outra pessoa. E está correto em pensar assim, né? Quando nós conjugamos qualquer verbo, nós temos lá as pessoas que são eu, tu, ele, as pessoas do singular, e nós, vós e eles, as pessoas do plural. São as pessoas. Eu e tu são duas pessoas. E quando eu falo na relação eu, isso, eu é uma pessoa, mas isso não é uma pessoa, claro. E se você for um pouco mais atento ou atenta, você vai sacar logo que isso diz respeito a objetos, não a pessoas, não a seres humanos. Pois é exatamente isso que o Emil Brunner está propondo quando ele pensa sobre as relações. Existe a relação eu-isso. A relação eu-isso é entre um sujeito, entre uma pessoa e um objeto. Por exemplo, a relação que eu tenho com um celular é uma relação eu-isso, porque isso é apenas um objeto. E eu mexo na hora que eu quero, eu desligo na hora que eu quero. Quando eu não quero, eu não mexo, eu não uso. Eu vejo o que eu quiser, eu aumento, eu diminuo o volume, enfim, eu uso este objeto como tal. Uma relação eu-isso é uma relação que eu tenho com um livro, por exemplo. Aqui, embora seja um objeto
valioso pelo conhecimento que ele traz, mas é um objeto. Ele é feito de papel, ele é impresso, ele pode ser rasgado, embora não deva fazer isso, evidentemente, mas eu posso ler, rabiscar, sublinhar, apreender o conteúdo que aqui está. Eu posso ler uma vez, eu posso ler 2 vezes, eu posso ler 3 vezes, eu posso ler um livro até decorá-lo, porque é um objeto. Eu tenho uma relação de dominação com um objeto. Agora, quando eu falo de Deus, eu não estou falando de um objeto. Deus é uma pessoa inteligente, com sentimentos, que se relaciona, que se abre para o relacionamento, que se permite no relacionamento, que nos convida para o relacionamento. E tem muitas pessoas tentando estabelecer com Deus uma relação eu-isso, como se ele fosse um objeto, como se ele fosse algo que está à disposição deste indivíduo que quer que ele faça o que der na telha. Que quer que ele cure, que quer que ele prospere, que quer que ele dê uma casa própria, que quer que ele dê um carro novo, que quer que ele dê um namorado, uma namorada, um relacionamento, que quer que ele assuma todas as responsabilidades que eram da escolha desse indivíduo e não desse ser que ele acha que é um objeto à sua disposição. Muitas pessoas fazem orações como se Deus fosse um serviçal que está ali à disposição de dar tudo o que o ser humano quer, que tem que fazer tudo o que esse ser humano quer que seja feito, que tem que satisfazer o ser humano em todas as suas necessidades. Tem muitas pessoas que querem que Deus seja apenas um objeto. E quando tentam estabelecer com ele uma relação eu-isso, caem no pecado da idolatria, porque não se relacionam com o Deus revelado por Jesus, se relacionam com um objeto criado à sua imagem e à sua semelhança. Deus não é teu criado. Deus não está ao teu serviço. Deus não tem a obrigação de fazer tudo o que você quer e nem de lhe satisfazer em todos os momentos da sua vida. Deus é uma pessoa e ele nos chama para um relacionamento com uma pessoa que fala, que ouve, que tem vontades, que se relaciona, que busca o ser humano para ter uma relação amigável com ele, que nessa relação ele vai nos fazer construir e desenvolver maturidade, porque uma característica de uma relação com 2 pessoas, a relação eu-tu, essa é a relação que deve ter com Deus, uma relação subjetiva, uma relação entre 2 pessoas, eu e tu. O tu é uma outra pessoa, é uma pessoa diferente de mim, mas é uma pessoa que tem as características de uma pessoa e eu devo me relacionar com essa pessoa como tal. E todo relacionamento entre 2 pessoas acontece transformações quando esse relacionamento é de verdade. E quando você se relaciona com Deus, não entendendo ele como um fazedor de coisas, como um solucionador de problemas ou como um mero objeto, mas quando você entende que Deus é uma pessoa, que ele é o Pai de Jesus Cristo, que se relaciona contigo, você sairá transformado dessa relação. E, aliás, não é só com Deus que se estabelece uma relação eu-tu. Tem muitas pessoas querendo construir com outras pessoas uma relação eu-isso, como se a outra pessoa fosse um objeto. Muitos homens vendo mulheres como objetos para satisfazer as suas vontades. Muitos adultos vendo crianças como se fossem objetos que têm que fazer tudo o que ela quer e não respeitam a individualidade desse ser. Muitos patrões que veem os seus funcionários como objetos ao seu serviço, que estão ali e têm que fazer tudo o que for, mesmo que seja ganhar menos, trabalhar mais, fazer coisas que não fazem parte da sua atribuição e etc. Muitos líderes religiosos que veem as pessoas da sua igreja como objetos,
que só serve para preencher um lugar no banco e dar ofertas e contribuições para aquela igreja. Não respeitam a sua história, não respeitam o tempo que ela investe ao ouvir você falar, não respeitam as suas individualidades. Isso é uma relação pecaminosa, porque é uma relação que coisifica o ser humano, que não humaniza o ser humano. Toda relação de racismo, de discriminação, de machismo, de homofobia, por exemplo, toda relação de intolerância religiosa são relações eu-isso, relações que coisificam o ser humano, que desrespeitam e veem o ser humano como um objeto e, portanto, uma relação pecaminosa estabelecida. Uma relação entre seres humanos deve ser uma relação eu-tu. E você deve saber que você é uma pessoa que tem uma história, que tem uma fala, que tem vez, mas ali está uma outra pessoa que também tem história, voz e vez, e ambos devem ser respeitados nessa relação. A relação eu-tu deve ser baseada no respeito de um para com o outro e vice-versa. Deve ser uma relação baseada na reciprocidade. E Jesus nos chama para uma relação humanizadora. Jesus nos chama para a relação eu-tu. E outra, também com os animais, a natureza, a gente bem que deveria ter uma relação eu-tu e entender e respeitar os animais como seres vivos, a natureza como ser viva e generosa para com o ser humano, e a gente deveria respeitar as pessoas e usar as coisas. Infelizmente, tem muitas pessoas querendo usar outras pessoas e respeitando coisas, objetos. Objetos, relação eu-isso. Outras pessoas e Deus, relação eu-tu. Relação entre seres vivos e pensantes. Relação humanizada. É o que Jesus nos propõe. E antes de você ir embora, claro, deixa aquele like que ajuda esse canal, compartilhe esse conteúdo que vai ajudar outras pessoas e inscreva-se nesse canal ativando todas as notificações também. Tchau, tchau, até a próxima.